O evento de lançamento foi realizado neste sábado, dia 8, durante uma feijoada no Clube 25 de Julho. Ana Paula é vice-líder do governo Lula no Congresso e foi eleita em 2020 com mais de 147 mil votos. No evento, que reuniu mais de 500 pessoas, também foram apresentados os 16 pré-candidatos a vereador pela sigla. O PSDB de Blumenau declarou apoio para a pré-candidatura do delegado Egídio Ferrari do PL na disputa pela prefeitura de Blumenau. Esses são os desdobramentos lá da cidade. Com isso, a atual vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar, do PSDB, foi escolhida pelo grupo para ser a pré-candidata a vice-prefeita na chapa com Egídio. Com a decisão tomada, a pré-candidatura de Egídio à prefeitura em Blumenau tem o apoio de vários partidos, como União Brasil, Progressistas, o Republicanos, PRD e, é claro, o PSDB. Tá aí, né, a foto da Maria Regina Soar com o Egídio Ferrari, ela que está compondo, aceitou compor como vice do Egídio Ferrari por lá. E a Ana Paula confirmando a sua pré-candidatura também pelo PT a disputar a prefeitura de Blumenau. O detalhe é o seguinte, o partido, quando ele sai de evidência, muita gente vai desembarcando, né? Vai desembarcando vamos fazer uma analogia aqui com um ônibus. O ônibus está lotado. Aí, enquanto o partido está bem, o partido está no poder, o partido está gerando benefícios para os candidatos que estão com ele, aí o ônibus está cheio, o ônibus que representa aqui o partido está cheio. Aí o partido perde a eleição, sai do poder, aí não tem mais dinheiro para manter o ônibus confortável, não tem mais vantagem para aqueles que estão no ônibus, aí o pessoal vai desembarcando. Aí o ônibus vai virando, né, um pau velho e ninguém mais quer embarcar naquele ônibus. Mas aí daqui a pouco o pau velho volta pro poder. E aí o que acontece? Aí começa a reformar de novo, começa a ficar bonitinho e começa a ficar interessante. E aí o pessoal começa a embarcar de novo, né? E é o que está acontecendo agora. Você veja só o que está acontecendo lá em Blumenau. O PT vem com a Ana Paula Lima, ela tem destaque no governo federal, é líder do governo federal na Câmara dos Deputados, enfim, e vem para Blumenau agora disputar as eleições em Blumenau. Vamos ver se já deu tempo, né? Se já deu tempo, o que acontece aqui na nossa região, em Blumenau especialmente, com relação à candidatura do PT por lá. Aqui na nossa cidade, a gente tem aí o professor Caleb, que se não for a prefeito vai a vereador, enfim, não existe ainda um posicionamento muito claro do que acontece com o PT aqui na nossa cidade. A gente sabe só que o PT tem os seus votos por aqui também e com certeza aqueles partidos que estão na disputa mais acirrada pela prefeitura aqui de Timbó, não pensem que não estão de olho nos votos dos petistas aqui em Timbó também não, porque tudo se resume a chegar lá. E para se chegar lá representa ter que fazer costurar alguma coisa que atraia também o eleitorado do PT, pode ter certeza que será feito, porque quando chega a hora H, onde todos os votos possíveis são necessários, aí é o que acontece na política e a gente conhece muito bem como é que funciona tudo isso. E aí tem aquela situação, quando o partido não está em evidência, as pessoas se afastam, e quando o partido está em evidência, as pessoas se aproximam e muitas delas não têm a ver nenhum tipo de identificação ideológica com o partido, se aproximam apenas por uma questão de oportunidade. E é o que está acontecendo, a gente vê o que está acontecendo no Brasil afora com o próprio PL, né? Que nesse momento atrai muito a atenção, atrai os holofotes, porque é um partido que está em evidência por conta de tudo que já aconteceu, por conta de Bolsonaro, enfim, e aí muita gente se aproxima do partido, não porque tem alguma identificação com o partido, mas porque este partido pode lhe trazer benefícios. E não pense que com o PT é diferente não, e a gente já viu isso acontecer e aqui em Timbó, é só pegar a nossa própria cidade aqui.
Olha, nós vamos agora a Florianópolis, porque vamos ver um vídeo da fartura do maior lanço da temporada. Lá 22 mil tainhas são capturadas. As redes continuam cheias de tainhas em Florianópolis, mais de um mês após o início da safra no estado. Pescadores registraram o maior lanço da temporada, com mais de 22 mil tainhas capturadas na praia da Barra da Lagoa neste sábado, dia 8. No total foram 22.222 tainhas pescadas no lanço. O número foi divulgado pela equipe da pesca da tainha e registra o trabalho dos pescadores. Até a última sexta-feira, a Barra da Lagoa seguia em primeiro lugar no tainhômetro. Até isso inventaram por lá para medir a questão da pesca da tainha, com 37.480 peixes já capturados na temporada. Em seguida apareciam a Lagoinha do Norte, com 33.104, e a Prainha da Barra da Lagoa, com 18.190. Com o lance desse sábado, a Prainha passou das 40 mil tainhas capturadas. Quem gosta da tainha assada no forno, uma delícia. Olha, a Fiesc reúne Jorginho Melo e Ronaldo Caiado em evento sobre economia e equilíbrio fiscal. Fiesc então reuniu o governador Jorginho Melo e o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina nesta última sexta-feira. O governador de Goiás, que falou em sua palestra sobre os desafios do Brasil para manter o equilíbrio fiscal, ainda durante o encontro, temas relevantes para o desenvolvimento econômico e industrial foram discutidos, o que fortalece a cooperação entre os estados e promove a troca de experiências e boas práticas administrativas. O encontro debateu o avanço das políticas públicas e o fomento ao setor industrial brasileiro, além da necessidade de equilíbrio das contas públicas. Tema importante discutido na Fiesc, participação inclusive de um grupo aqui da CIMB de Timbó, do qual o Jeter, nosso diretor, fez parte também, acompanhando esse evento na Fiesc, do qual nós vamos acompanhar uns trechos, inclusive a fala do Caiado, um pouco do Jorginho Melo e também do presidente da Fiesc. Bom, o que eu vou mostrar é uma experiência, primeiro, seguinte: quando você governa com espírito público e com respeito ao dinheiro público, você tira um estado de uma situação de crise e rapidamente esse estado recupera. Quanto é fácil governar esse país no momento que você tem independência moral para poder governar. Quando você tem independência moral, que você não é preposto de ninguém, esse país acerta, esse estado acerta. Eu acho que Goiás pode aprender com nós, né? O nosso exemplo, o ajuste fiscal que a gente fez no governo, o PAFISC, a economia de R$1 bilhão em contas públicas, acho que com todo respeito, mas nós somos exemplo para o Brasil. O governador Ronaldo Caiado tem uma experiência importante no parlamento, como governador, é um estado que está em franco desenvolvimento, tem uma proposta muito parecida com aquilo que nós defendemos, a redução do tamanho do estado, né? Então, favorecer a sociedade, setor produtivo, reduzindo carga tributária. Então, é sobre esse aspecto que eu venho falar e por isso que nós o convidamos para vir aqui falar para os empresários de Santa Catarina. Esse foi um trecho da participação de Ronaldo Caiado aqui na Fiesc, falando sobre um tema tão importante, que é equilíbrio fiscal. Importante para os municípios, para os estados, importante para o país. Não se dá a atenção devida para essa questão do equilíbrio fiscal. Para muitos governantes e lá no Planalto Central, o equilíbrio fiscal é besteira. O abastecimento e tratamento da água é restabelecido em Porto Alegre. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, informou que o abastecimento de água da estação de tratamento de água Ilha da Pintada, em Porto Alegre, foi restabelecido na manhã deste sábado apenas, veja só. Após a baixa do rio Guaíba, foram realizados trabalhos de limpeza, recuperação e substituição de equipamentos ao longo da semana passada. A retomada do abastecimento está sendo feita de forma gradual,
podendo levar mais tempo do que a água chegue nas torneiras das residências localizadas nas áreas mais distantes da rede. A estação de bombeamento de água tratada Ilhas, responsável pela distribuição da água, entrou em operação no período da tarde, com previsão de normalização do abastecimento durante a madrugada deste domingo apenas. Vejam só, né, o martírio da população gaúcha lá de Porto Alegre, agora apenas nesse final de semana começando a ter água tratada novamente chegando nas suas torneiras. Ainda assim, nas regiões mais distantes deve levar mais tempo. Um estrago danado, uma situação terrível pela qual passa o Rio Grande do Sul. E aí a gente vê essa situação de governo, importa, não importa arroz, pessoal do próprio Rio Grande do Sul dizendo que não precisa, e governo indo lá fazendo produção fotográfica sobre os escombros do Rio Grande do Sul, que foi uma vergonha para o Brasil e para os brasileiros, e especialmente para o povo gaúcho, sendo humilhado desse jeito, no momento em que o próprio presidente da República, através dos seus fotógrafos e equipe de cinegrafista, montando basicamente um circo lá em cima dos escombros do Rio Grande do Sul, dizendo vai um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, pega o tijolinho na mão, vamos bater a foto, enfim, uma coisa degradante que aconteceu por lá. Enquanto isso, a população gaúcha buscando forças aí para se reerguer da tragédia pela qual estão passando, tá, gente? Estão passando. A tragédia não acaba por lá, não. A gente já viu na semana passada gente morrendo ainda, mais de 15 pessoas já morreram por leptospirose. E fora outras situações que a gente nem tem conhecimento, nem chega aqui pra gente, pra própria mídia, de gente que acaba padecendo por conta e efeito e consequência das chuvas, né, que aconteceram por lá. E o presidente Lula vai participar da cúpula do G7 esta semana, um encontro que reúne os líderes das maiores 7 economias do mundo. O evento acontecerá entre os dias 13 a 15 de junho em Borgo Inásia, na região de Puglia, no sul da Itália. Lula foi convidado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Até 2014, o grupo incluía também a Rússia, sendo chamado de G8, mas o país foi expulso após a anexação da Crimeia, que pertencia à Ucrânia. As cúpulas do G7 frequentemente incluem países convidados para participar das discussões. Antes de se dirigir à Itália, Lula vai fazer uma parada em Genebra, na Suíça, onde participará da conferência da Organização Internacional do Trabalho. O evento começou em 3 de junho e se estenderá até o dia 14 de junho. Tudo bem, né? Mês dos namorados, Lula e Janja fazendo mais uma viagenzinha básica para a Suíça, para a Itália. O resta saber os resultados práticos dessas viagens, de tanta viagem que tem sido feita para fora do país. Olha, a PGR arquiva pedido de Dallagnol para investigar Moraes por abuso de autoridade. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, arquivou o pedido de Deltan Dallagnol para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fosse investigado por abuso de autoridade ao mandar prender 2 homens que ameaçaram a família dele. A decisão é deste domingo, ontem. O PGR indeferiu o pedido por falta de mínimo elemento de justa causa. A decisão afirma que os elementos apresentados por Dallagnol não se mostram suficientes para a realização de apurações pela Procuradoria-Geral da República. É óbvio que viria essa resposta. Deltan Dallagnol certamente sabia disso, mas mesmo assim o fez para gerar também notícias, gerar mídia a respeito do caso. E não há como a PGR, enfim, tem que ter alguma coisa muito mais consistente. E olhe lá para que se abrisse qualquer tipo de investigação contra Alexandre de Moraes.
Vamos falando também de notícias internacionais. O ministro israelense Benny Gantz anunciou sua renúncia no governo de emergência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste domingo, dia 9, retirando o único poder centrista da coalizão de extrema-direita do líder em meio a uma guerra de meses em Gaza. Netanyahu emitiu uma breve declaração pedindo a Gantz que não abandone o fronte, mas a sua saída não colocará em risco a maioria parlamentar de 64 assentos na Assembleia de 120 lugares, mantida pela coalizão de direita no poder. Nas palavras aqui do ministro que renunciou, o Gantz, Netanyahu está nos impedindo de avançar em direção à verdadeira vitória. É por isso que estamos deixando o governo de emergência hoje, com o coração pesado, mas com total confiança. Foi o que disse aí o Benny Gantz em uma coletiva de imprensa. A renúncia desse ministro era esperada desde que ele deu ao primeiro-ministro conservador, ou seja, o Netanyahu, o prazo de 8 de junho para apresentar uma estratégia clara para Gaza, onde Israel vem realizando uma ofensiva militar contra o grupo terrorista Hamas, que está no poder. Pois é, a situação por lá é cada vez mais complicada para o Netanyahu em função de pressão externa, de pressão interna. Agora a renúncia desse primeiro-ministro, o ministro israelense, renuncia com críticas ao próprio governo, esse governo de emergência, e a situação que por lá não para, né? A guerra contra o Hamas continua. E agora no final de semana conseguiram libertar aí reféns que estavam lá sob domínio, e os reféns contam histórias aterradoras, né? Sobre o que passaram lá diante do grupo terrorista Hamas. Então fica sempre aquela situação dos dois lados da moeda, de Israel buscando a libertação dos reféns, aquela situação do ano passado que foi terrível, o ataque do Hamas contra território israelense, matando pessoas indiscriminadamente, crianças, idosos, mulheres, homens, mais de 1.200 pessoas, fizeram mais de 100 reféns, e essa situação se arrastou e Israel engrossou o caldo lá contra a Palestina, especialmente contra o grupo terrorista Hamas, mas toda a guerra tem as suas consequências. E aí o mundo também ficando dividido com relação ao apoio ou não às ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Ainda no ambiente internacional, o Macron dissolve a Assembleia Nacional, antecipa eleições após derrota em votação do Parlamento Europeu. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de novas eleições parlamentares. A decisão ocorreu depois de projeções iniciais que indicavam uma vitória da oposição do governo. Uma pesquisa de boca de urna mostra o partido de direita, o Rassemblement National, RN, União Nacional, da Marine Le Pen, à frente nas eleições parlamentares europeias. E aí, nas palavras dele, decidi devolver a vocês, falando à população francesa, a escolha do seu futuro parlamentar por meio do voto, declarou Macron. Portanto, estou dissolvendo a Assembleia Nacional nessa noite. Isso antecipa, então, as eleições. Jordan Bardella, líder do RN, comemorou o resultado da pesquisa de boca de urna, que mostrou seu partido à frente com 31,5% dos votos. Ele pediu a Macron que dissolvesse o parlamento e chamou a diferença de uma desaprovação contundente para o presidente. Essa derrota sem precedentes para o atual governo marca o fim de um ciclo, e o primeiro dia da era pós-Macron, disse Bardella. A pesquisa de boca de urna revelou que o partido Renascimento de Macron ficou em segundo lugar com 15,2% dos votos, ou seja, metade dos votos apenas
que o partido concorrente ganhou, seguido pelos socialistas com 14,3%. A eleição antecipada foi convocada depois da divulgação dessas projeções, que indicaram uma possível derrota de Macron para a oposição de direita nas eleições parlamentares europeias. O primeiro turno será dia 30 de junho e o segundo dia 7 de julho. O sistema eleitoral francês prevê a escolha de 577 membros da Assembleia Nacional em eleições parlamentares. As eleições presidenciais ocorrem separadamente e só estão previstas para 2027. Nas eleições parlamentares de 2022, a coalizão Ensemble, que inclui o partido Renascimento de Macron, não obteve maioria e precisou de aliança já. Então já vem, de uma quase derrota o Macron e agora dissolve lá o parlamento, antecipando as eleições parlamentares e sofrendo uma derrota avassaladora, e metade dos votos apenas do concorrente de direita por lá. E esse movimento de direita não é só na França que está crescendo, outros países aí também, os movimentos mais ligados à direita estão crescendo muito. É só observar o que acontece mundo afora. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de segunda-feira.